Queridos amigos do canal Histórias Bíblicas Narradas, sejam muito bem-vindos. Hoje chegamos ao 8º estudo da nossa jornada de 27 grandes temas da Palavra de Deus. E talvez o assunto de hoje responda às perguntas mais profundas que o ser humano já fez desde que o pecado entrou neste mundo. Onde estarão os salvos durante o milênio depois da segunda vida de Cristo? O que acontecerá com Satanás? Por que Deus, que conhece todas as coisas, ainda permitirá um julgamento diante do universo? E existe uma pergunta ainda mais importante do que todas essas. Chegará o dia em que toda criatura reconhecerá que Deus sempre foi perfeitamente justo e infinitamente amoroso. Mas antes de continuarmos, permita-me fazer um pedido muito especial. Se você acredita que esta mensagem pode fortalecer a fé de alguém, inscreva-se agora no canal. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Talvez você nunca fale de Cristo para uma multidão, mas Deus pode transformar um simples clique em um instrumento para alcançar uma vida que hoje está sem esperança. Talvez alguém esteja orando por uma resposta, e este vídeo seja exatamente a resposta que Deus preparou. Agora, por alguns instantes, esqueça as preocupações da vida. Silencie sua mente. Feche os olhos da imaginação e abra os olhos da fé. Viaje comigo para um acontecimento que nenhum ser humano jamais testemunhou, mas que a Bíblia apresenta como uma certeza absoluta. Imagine que o momento finalmente chegou. Durante séculos, gerações inteiras esperaram por esse dia. Profetas anunciaram, apóstolos morreram acreditando nessa promessa. Milhões de cristãos atravessaram perseguições sustentados por uma única esperança: Jesus voltará. E então acontece. De repente, o céu começa a se abrir. Uma luz jamais vista envolve toda a criação. As trombetas ecoam pelo universo. Milhares e milhares de anjos acompanham o Rei dos Reis. A terra inteira percebe que este não é um acontecimento comum. É o maior momento da história. Os cemitérios se abrem. Os justos que dormiam ressuscitam. Os salvos que permanecem vivos são transformados. A dor perde sua força. A morte perde seu domínio. As lágrimas começam finalmente a encontrar o seu fim. Agora imagine você entrando na Cidade Santa. Você contempla ruas que jamais conheceram violência. Lugares onde nunca existiu tristeza. Você olha ao redor e vê homens e mulheres de todas as épocas. Ali está Abraão, o pai da fé. Ali está Daniel, que permaneceu fiel na cova dos leões. Ali está Pedro, restaurado pela graça. Ali estão os mártires que preferiram morrer a negar seu Salvador. Talvez você encontre sua mãe, talvez seu pai, talvez um amigo querido que partiu confiando em Cristo. Mas de repente, seu coração procura alguém. Você olha novamente, procura entre a multidão. Caminha por mais algum tempo e percebe que aquela pessoa não está ali. Talvez um irmão, talvez um filho, talvez alguém que você amou profundamente. Nesse instante nasce uma pergunta que atravessa sua alma. Por quê? Por que alguns estão aqui e outros não? Será que Deus simplesmente responderia: por que eu decidi assim? Não, jamais. Porque o Deus da Bíblia nunca constrói seu governo sobre o medo. Ele governa pela verdade. Ele não exige uma confiança cega. Ele revela seu caráter. É exatamente por isso que existe o milênio. Muitos imaginam que esse período será apenas um descanso para os salvos. Mas a realidade é muito mais profunda e emocionante. Durante esses 1000 anos, Cristo abrirá diante dos remidos a compreensão completa de sua justiça. Não porque Deus precise explicar-se para aprender alguma coisa, mas porque seus filhos precisam compreender plenamente seu amor. Deus é maravilhoso e extraordinário. Os reis da terra escondem seus erros. Os poderosos evitam prestar contas. Mas o Rei do Universo abre todos os registros. Nenhuma pergunta ficará sem resposta. Nenhuma dúvida permanecerá. Cada decisão divina será compreendida. Cada julgamento revelará misericórdia e justiça caminhando lado a lado. No final, ninguém poderá levantar a voz para dizer: Deus foi injusto. Ao contrário. Todo o universo reconhecerá que cada ato de Deus sempre foi movido pelo amor. Enquanto essa cena acontece no céu, outra realidade impressionante se desenrola na terra. As grandes cidades desapareceram. As avenidas movimentadas estão silenciosas. Os palácios se transformaram em ruínas. Não existe comércio, não existe música, não existe festa, não existe vida humana. O planeta que durante séculos rejeitou seu Criador agora revela apenas as consequências do pecado. É um silêncio assustador. E então encontramos uma das imagens mais impactantes do Apocalipse. Satanás está preso, mas não imagine correntes de ferro. Sua prisão é muito mais dolorosa. Durante 1000 anos, ele permanece contemplando apenas o resultado de sua própria rebelião.
Não existe ninguém para enganar, não existe ninguém para seduzir. Pela primeira vez, ele observa uma terra completamente destruída. Durante toda a sua existência, prometeu felicidade, produziu sofrimento, prometeu liberdade, produziu escravidão, prometeu progresso, produziu morte. Agora ele caminha por um mundo vazio e percebe que o pecado sempre conduz ao mesmo destino, destruição. Talvez alguém pergunte, depois de 1000 anos refletindo sobre tudo isso, Satanás finalmente se arrependerá? A resposta é surpreendente. Não. Quando esse período termina, ele volta imediatamente à sua antiga rebelião. Isso revela uma verdade profunda. O maior problema do pecado nunca foi falta de informação. Foi a recusa em amar a Deus. Mesmo depois de assistir a toda a história do grande conflito, Satanás continua sendo o mesmo. Ele reúne um enorme exército, organiza um último ataque, ainda acredita que pode vencer. Que contraste impressionante! Dentro da Cidade Santa estão aqueles que confiaram na graça de Cristo. Do lado de fora estão aqueles que escolheram viver separados dele. É o encontro definitivo entre dois caminhos: o caminho da vida, o caminho da rebelião. Então chega o instante que colocará um ponto final na história do pecado. Talvez alguém pergunte, como um Deus de amor pode destruir o mal? Mas talvez a pergunta correta seja outra. Como um Deus de amor permitiria que o mal continuasse destruindo seus filhos por toda a eternidade? Se um médico descobrisse uma doença capaz de destruir toda a humanidade, ele faria tudo para eliminá-la. Assim também, Deus eliminará o pecado. Não porque ama menos, mas justamente porque ama perfeitamente. E então acontecerá aquilo que nenhum poeta conseguiu descrever. Nunca mais hospitais, nunca mais cemitérios, nunca mais despedidas, nunca mais crianças chorando de dor, nunca mais mães enterrando seus filhos, nunca mais violência, nunca mais medo, nunca mais noites de angústia, nunca mais lágrimas escondidas no travesseiro. A tristeza desaparecerá, a morte desaparecerá, a dor desaparecerá. O pecado será apenas uma lembrança distante de um universo que foi restaurado pelo amor de Deus. Os salvos viverão eternamente diante do rosto daquele que entregou sua própria vida para resgatá-los. Perceba uma coisa extraordinária. O objetivo do plano da salvação nunca foi apenas livrar você da condenação. Foi levar você para casa. Foi restaurar aquilo que o pecado destruiu. Foi devolver à humanidade a alegria de viver para sempre ao lado do Criador. Talvez você tenha iniciado este vídeo apenas querendo aprender uma doutrina bíblica. Mas Deus deseja muito mais do que informar sua mente. Ele deseja conquistar seu coração. Porque a pergunta mais importante não é o que acontecerá durante o milênio. A verdadeira pergunta é onde eu estarei durante o milênio. Hoje Jesus continua repetindo o mesmo convite que ecoa há 2000 anos. Vinde a mim. Ele não espera que você seja perfeito para recebê-lo. Ele recebe pecadores arrependidos. Ele toma nossas culpas, nossos fracassos e nossas lágrimas. E, em troca, oferece perdão, esperança e vida eterna. E quando toda a história do grande conflito chegar ao fim, quando o universo inteiro reconhecer que Deus sempre foi justo e infinitamente amoroso, os salvos olharão para o Salvador com lágrimas de alegria e proclamarão: Este é o nosso Deus. Nele esperamos, e Ele nos salvou. Que esse seja também o nosso testemunho naquele glorioso dia. Que permaneçamos fiéis, que caminhemos diariamente com Cristo. E que quando os portões da Cidade Santa se abrirem, possamos entrar pela graça do Cordeiro e viver eternamente ao lado daquele que nos amou primeiro. E se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal Histórias Bíblicas Narradas. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Talvez Deus transforme um simples compartilhamento seu no começo da história de salvação de alguém. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.